Boa noite a todos. Esse é o nosso Pensamento Livre. A nossa missão é estourar a bolha ideológica. Eu sou Fernando Guimarães, apresentação e mediação da conversa. Comigo aqui de forma fixa, o Fred Sarta. Matheus Santana não pôde estar aqui hoje. E a nossa convidada de hoje é Amanda Ribeiro, representando mais uma vez a força jovem que pede passagem. Ela trouxe a seguinte reflexão: a luta feminista quanto à liberdade da mulher. Nossa convidada tem 20 minutos para fazer a sua exposição, incluída aí a proposta de solução que conclui o raciocínio. Primeiramente, Fred, beleza, cara? Tudo bem? Obrigado por estar mais aqui mais uma vez. Oi, Fernando, boa noite. Amanda, boa noite. Vamos aprender muito. Vamos aprender muito e estamos aqui. Vamos conversar, vamos nos divertir como falei inicialmente, vamos aprender. Amanda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco e fica à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada, agradeço também pelo convite. Eu acho assim muito interessante a proposta de vocês e para mim é uma alegria estar fazendo parte desse projeto. Então, eu vim aqui para expor com relação ao assunto do feminismo e toda essa discussão. E eu acho que inicialmente é importante a gente comentar com relação ao conceito, né? Porque o feminismo ele é discutido como a igualdade entre gêneros, no caso feminino e masculino, e isso de um tempo para cá tem sido ressignificado, tem sido questionado e tem se feito uma pergunta com relação à intervenção do modelo capitalista ou modelo de governo que tiver dentro dessa luta feminista. E como em todo movimento social existem divisões, isso acontece por meio de vertentes, e eu acho muito interessante tratar com relação a esse assunto. Então, o primeiro de tudo da discussão que eu acho muito interessante é o interesse em aniquilar o termo igualdade quando for falar desse tipo de assunto. No caso, a substituição seria do termo equidade. Eu acho que um exemplo rápido que eu gosto muito de usar é em um cenário que tem 4 pessoas, uma pessoa de 2 metros, a outra pessoa cadeirante, a outra pessoa que tem 1,20 de altura e a outra que tem 1,60. Se a gente der 4 bicicletas para elas iguais, provavelmente a pessoa que vai se adaptar melhor vai ser a que tem 1,60, a cadeirante provavelmente não vai conseguir, e vão ter esse tipo de dificuldade. No caso, o termo equidade, ele seria, no novo panorama dentro do feminismo, da busca de entender as diferenças entre as pessoas dentro do movimento e a busca disso, de como que a gente deve adaptar e como que deve acontecer para que exista essa equidade no caso da justiça. Então, o assunto principal falado, que foi o que eu quis abordar aqui, é com relação à vertente liberal do feminismo, né, que acredita que tem 2 pilares iniciais com relação ao feminismo. O primeiro, que acredita que a mulher ela deve ter liberdade acima de tudo e que todo debate, todo assunto e toda luta deve ser baseada apenas na liberdade dela. E no caso, a discussão e a problemática colocada é até que ponto que esse discurso ele vai gerar uma emancipação do movimento. Como, por exemplo, o termo que é muito conhecido, que é o meu corpo, minhas regras. Até que ponto que que isso vai gerar uma emancipação de todas as mulheres e não pode ser um problema, por exemplo, quando se isso é falado e uma menina menor de idade interpreta isso como o empoderamento postar uma foto seminua em rede social. Como que é essa diferença dentro do movimento e dentro das questões das diferenças entre as mulheres e dessa discussão com relação à liberdade, levando em conta todo um contexto e toda uma problemática, que no caso seria um contexto que existe a pedofilia, que existe o machismo, e esse é um dos pontos iniciais. Amanda, desculpa, porque como te falei desde o começo, é mais para aprender. Que tu quer dizer com emancipação do movimento? O É, aí, que teria, qual seria o contexto desse termo? não, tranquilo. A emancipação, no caso, seria o avanço da mulher e, no caso, o rompimento com essas amarras sociais.
esse termo da emancipação ele é usado nesse sentido mesmo. Seria tirar a mulher da posição de submissão e de desigualdade e emancipar ao ponto de que todas as mulheres elas alcancem os direitos básicos e exista a igualdade plenamente dita. Deu para entender? Beleza. E no caso... Aproveitar a pausa, Amanda, para que eu não te interrompa, se você se perder um pouco quanto ao tempo, você não precisa controlar o tempo, eu já estou controlando aqui. Quando faltarem 2 minutos, eu sinalizo assim para você, sem te interromper, para caso você não tenha iniciado a proposta de solução, eu sinalizo para você, tá bom? Tranquilo. Então, primeiro com desses primeiros pilares com relação à liberdade da mulher e essa luta com relação à busca da igualdade de todos, mas o outro pilar seria a ideia de que não se deve intervir no sistema vigente político. No caso que não seria uma luta relacionada à luta do movimento social e à luta com relação à política mesmo, ao sistema econômico e qualquer relação. No caso, o debate apresentado em oposição a esse discurso do feminismo liberal seria que existe um contexto do machismo que dificulta que uma mulher ela entre em um cargo alto e que ela realize algum tipo de faculdade, algum tipo de posição, e que dentro dessa problemática, que a intervenção estatal ela teria uma relação em quantas vagas essas mulheres ocupariam ou deixariam de ocupar nesse contexto em que se não teria essa intervenção. Então, esses são alguns dos debates que existem dentro da questão do feminismo. E, no caso, a minha proposta, né, na verdade, assim, falando um pouco mais da questão, minha opinião, é enxergar que o discurso liberal em si, dentro do feminismo, eu acredito que ele é raso e que ele não leva em conta algumas questões de base, da raiz do problema, da raiz da opressão, a raiz da onde estão os problemas com relação ao machismo, as questões de gênero que são muito enraizadas no comportamento de cada ser humano, que estão enraizadas em cada tipo de assunto, e com relação ao sistema econômico, e se a ausência, né, de alguém para intervir, como que seria resolvida essa problemática da desigualdade salarial, a desigualdade de emprego. Então, a minha proposta de intervenção, de certa forma, seria ressignificar o movimento para que a gente pense, às vezes, que sim importante a liberdade e que isso é sim algo muito importante a se pautar, mas que existe todo um contexto social que tem que ser pensado, como, por exemplo, no discurso do Meu Corpo, Minhas Regras, como que isso é interpretado ou como que isso vai gerar, como que vai ser a repercussão de assédio e que não é simplesmente um discurso de liberdade que vai gerar essa emancipação, como eu expliquei inicialmente. Amanda, você foi bastante sintética aí, você deixou sua proposta de solução, mas como assim, você tem um tempo reservado para você muito grande ainda, eu acho que você podia aproveitar para, se você já começou seu posicionamento, para terminar de se posicionar dentro da vertente do movimento feminista que você se identifica mais e, ao final, reforçar sua proposta de solução. Você acha necessário? Você acha uma boa? Acho válido, sim. Acho também que eu posso até pegar alguns tópicos específicos da discussão mesmo, para deixar um pouco mais palpável o que essa discussão tem a ver.
Mas, no caso da vertente que eu me identifico, ainda está sendo um processo, porque ainda é muito novo essa divisão das vertentes em si, mas eu me coloco em oposição ou, de certa forma, me questionando a esse feminismo que, de certa forma, é o que é vendido, é o que a gente encontra em camisas de lojas, por exemplo, algumas frases, alguns bordões, que são o que chegam entre a gente, mas que são o que eu entro em discordância mesmo. E com relação aos exemplos, né, que eu acharia palpável, como, por exemplo, um assunto que eu acho muito interessante e que eu acho que pode relacionar muito essas questões, é as leis no caso de combate à prostituição, por exemplo. No caso, várias pessoas do feminismo liberal, elas concordam, elas acreditam de que a prostituição ela deve ser liberada porque a mulher ela tem que ter a liberdade acima de tudo e que ela deve fazer o que ela quiser e que ela é dona do próprio corpo e que ela faz o que ela tiver interesse e que ela age de acordo com o que ela quer. Mas no caso, o que se é questionado dentro desse discurso e o que se coloca em oposição a esse discurso é, por exemplo, a questão do gênero. No caso, o gênero dentro daquele momento que a gente nasce e que é aplicado, visto a nossa genitália, e que é aplicado todo um contexto de gênero, de como que você deve se portar, como que você deve agir, esse tipo de assunto. E dentro dessa construção social de como que as pessoas elas agem ou deixam de agir, se isso condicionaria ou não uma mulher a ela ter essa liberdade com o próprio corpo, ou ela enxergar que ela é dona do próprio corpo para aí sim ter uma posição, aí sim se impor e aí sim se colocar nessa posição de domínio mesmo do próprio corpo e das próprias decisões. No caso, é muito pautado isso, né? Até que ponto que a gente tem mesmo essa liberdade, que é mesmo uma decisão, se eu posso ou não, por exemplo, ter pelos, mas se eu vou em algum lugar e eu vou ser observada com um olhar estranho, se isso vai ser colocado como uma coisa suja, como uma coisa ruim, por mais que, por exemplo, não seja um problema nos homens, mas como que isso é colocado? Manuela, são mais dúvidas do que comentários. São mais, na verdade, hoje vai ser um pouco complicado nesse sentido de debate mesmo, porque eh, não conheço o tema sobre como tal, mas sobre a parte do olhar. Ô, O Fredão, que será que eu posso te interromper só para pode? te enriquecer um pouco mais essa questão? Porque eu não sei você, mas talvez uma exposição aqui mais voltada ao leigo, que é o meu caso, e o contexto, para a gente saber, por exemplo, qual a vertente que está fazendo a cabeça da mulherada hoje ou da mulherada jovem, o que está superado, o que ficou para trás, né? E aí quando você falou, o feminismo que está sendo vendido, qual é esse feminismo que está sendo vendido assim para Bom, você seja bom, claro, mas para um leigo como eu, assim, qual que é o feminismo que a gente vê que a senhorinha vê na Rede Globo? Qual que é o que é colocado lá? Qual que é o que é vendido lá? Qual que é o que faz sucesso nas escolas e nas faculdades? Porque para nós é tudo muito muito novo, entendeu? Se você puder contextualizar isso aí, não necessariamente do seu, do que se você identifica, mas do que você observa, quem que está dando as cartas aí no movimento nesse momento, principalmente no contexto de Brasil, acho que vai enriquecer para a gente aí. Não, beleza. No caso, quando eu usei esse termo, né, do feminismo que é vendido, ele é dentro dessa questão do feminismo liberal, que são as mulheres que elas acreditam que não teriam problema em, por exemplo, vender camisas com relação à Frida Kahlo, que ela é um símbolo feminista, e por mais que ela tinha um discurso marxista, por exemplo, que é uma vertente, no caso, que não vê que seria um problema vender a imagem dela como um produto, como um discurso mesmo ligado ao comércio. E aí, no caso, quando eu digo isso do comercial, seria mesmo
é a questão do liberalismo. Mas, no caso, o feminismo que está atualmente, assim, que as pessoas estão caminhando para enxergar como necessário, seria mais ligado à interseccionalidade, que no caso, que seria o que você comentou que está fazendo sucesso, que tem sido comentado, seria essa questão da interseccionalidade, que ele é um termo que trata mesmo assim, dentro do movimento, a gente tem diferenças, existe a opressão de racismo e alguns desses problemas, e esse é um movimento que, por exemplo, a gente observou no Big Brother desse ano. No caso, tinha a discussão dos participantes, que teve o problema do machismo, mas ao mesmo tempo foi observado o racismo com relação a outros participantes. E essa discussão do rompimento no caso, o rompimento com o feminismo liberal, de que deve-se sempre buscar que as mulheres estejam no topo e que elas se coloquem e esse tipo de coisa, seria a discussão de que até que ponto um homem, por exemplo, sofrendo racismo também não tem um problema com relação à opressão. Então seria isso, identificar mesmo as diferenças e aonde que estão os maiores desafios, e que voltam àquela questão da igualdade e da equidade. Até que ponto a gente não deve buscar identificar essas diferenças e arrumar uma maneira de existir uma justiça entre esse grupo. No caso, seria essa questão de qual que é o feminismo que está sendo discutido e que vai em oposição ao discurso do feminismo liberal. Tá, mas então, assim, aproveitando a boa utilização do tempo aí da sua parte, quais são os pontos críticos, quais são os grandes debates? Eu esqueci o termo que você usou, o que está pegando de mais sério, se a gente tivesse colocar na mesa aqui, o que são os grandes problemas que o movimento feminista está tendo que lidar nesse momento aí? O que tem se discutido mesmo dentro desse questionamento é a problemática com relação por exemplo, ao feminicídio, que no caso seriam as mulheres que estão mais marginalizadas no movimento, as que estão sofrendo mais, as que estão com um problema maior, e que isso deve ser combatido porque está relacionado com a sobrevivência mesmo. No caso, isso é colocado como um dos maiores desafios atualmente de romper com o feminicídio e romper com relacionamentos abusivos. Mas outra pauta também que se é colocada dentro atualmente dessa discussão é se o movimento deve ou não ser anticapitalista, até em qual momento, né, que o capitalismo ele tem a intervenção ou que o modelo dele, enfim, os meios midiáticos e etc., não interferem negativamente na questão da liberdade da mulher, na questão de você conseguir de você conseguir ter uma imagem fora do padrão de beleza sem ser colocado como estranha ou sem ser colocado como um problema. Então, esse tem sido um dos pilares assim que eu observo que tem se discutido muito atualmente. A questão de quais são as mulheres mais oprimidas, quais são as mulheres passando por maior dificuldade e que estão com a vida em risco diretamente no feminicídio, e a questão anticapitalista. Bom, Amanda, bom, interessante e é um mundo a explorar e a conhecer. Mas vamos lá. Qual poderia ser minha breve intervenção sobre este tema? A mesma que a gente quase sempre está conversando neste espaço. Nesse espaço é um pensamento livre, a gente fala muito sobre libertarianismo, sobre como permitir que sejam realizadas de forma voluntária as coisas.
Então, aquilo que a gente, e que provavelmente você já tenha escutado também, é o seguinte: em que momento uma relação sexual vira estupro? Então, o estupro, qual é a diferença entre uma relação sexual e um estupro? O consenso. Em qual é o momento que há uma relação de trabalho e uma relação de escravismo? O consenso. Você está de acordo com a outra pessoa a executar a relação. Então, nesse sentido, a toda aquela situação inicial do princípio de não agressão. Então, se a gente considera como base o princípio de não agressão, que pode significar, que significa isso? O princípio de não agressão é não agrida a minha pessoa e eu tenho o direito de me proteger. Mas não agrida a mim, propriedade privada, meu corpo é minha propriedade e minhas propriedades são minhas propriedades. Então você não tem, a outra pessoa não tem direito de agredir a minha propriedade e a minha propriedade é fundamental que eu. Partindo dessa base, a gente já poderia solucionar quase que todo tipo de problema enquanto isso. Por quê? Porque a gente gostaria que sejam feitas que sejam feitas reparações para as agressões que foram realizadas para uma pessoa. E eu, neste momento, até agora, não tenho falado absolutamente nada que seja feminino, por exemplo, a questão negra ou a questão dos pobres. Não, isso vai para todo tipo de indivíduo. De indivíduo. Então, eu achei interessante a frase que sobre igualdade e não igualdade é fantástica. É fantástica porque, de fato, ninguém é igual a ninguém. Mas se a gente possa ser uns aos outros, todos somos diferentes. E não há debate. Ou seja, se tem, somos pessoas diferentes, mas não se deve procurar a igualdade. Na verdade, cada qual faz o que quiser com a vida de cada qual. Isso é mais importante, preservar isso, pretender que você faça aquilo que você quer, sempre e quando você não agrida. Isso que eu acredito que essa deveria ser o que deve ser ensinado às crianças, o que deve ser ensinado para os jovens. Ou seja, o mais importante não é porque é mulher, porque é homem, porque é menino, porque é menina. Ou seja, aquele que não tem, para mim não tem sentido, é simplesmente instigar o outro e aí o que sai de resultado? Nada, somente ódio, que foi umas coisas que a gente conversou no capítulo passado. Estamos chegando em uma situação de ódio, de que, porque eu sou de direita, então eu sou o bom. Não, eu sou o bom. Não, é o respeito ao pessoa que é importante. Então, dentro desse respeito, a gente pode falar considerando do pouquinho que eu conheço do Me Too nos Estados Unidos. A que ponto esse exercício, essa campanha não vai ser prejudicial para a própria mulher? Porque o empresário vai dizer, vai que esta mulher vai ter um problema e aí melhor mulheres. Fred, Ou só um como minuto, falou. só um minuto, isso que é importante. Ô, Amanda, você escuta bem o Fred ou tá travando? Tá travando bastante. Eu ia te perguntar se tá acontecendo com você também. Que eu acho que não chegou a prejudicar totalmente o raciocínio, Fred. Vê se você muda de ponto aí, se sei lá, vai perto do modem, que aí Peraí, tá. eu vou entrar no outro, vou entrar pelo celular. Mas você vai cair? Aceita? Não, não vou cair não. Tá. A gente dá um tempo aí, porque se eu É, fizer minha exposição. Tá na mão aqui, ó.
Porque o problema foi isso, eu também, algumas partes travou e não consegui concluir o raciocínio inteiro. O seu raciocínio, você não conseguiu? Não, o raciocínio dele eu não Ah, consegui, sim, é. ficou Ficou. É travando porque inteiro. eu meio que já sei o que que. Para você é novidade, né? Para mim, eu já sei mais ou menos o que ele vai tratar. Tá, Bom, Fred. beleza. Vamos Fecha ver o aqui. PC. Então, sim. Fecha o. Isso. Você estava falando do Me Too. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Pronto. Então, vamos lá. Não, na verdade, o que não chegou o que comece de novo? No caso, por exemplo, quando você comentou da questão da liberdade, da posse do próprio corpo, começou a travar a partir daí. Ui. E Não, aí, bom, assim, tentando resumir, a ideia como tal é que, pelo princípio de não agressão, pelo PNA, tu não tem direito de agredir a nenhuma outra pessoa, porque, e se você for agredido, você tem o direito de ser restituído na mesma forma que você foi agredido. E isso vale para qualquer tipo de indivíduo, seja homem, seja mulher, seja negro, seja pobre, seja indígena, seja estrangeiro, porque cada um de nós sente, por exemplo, eu, como consegues escutar este sotaque mineiro, é, lógico, tive muitas dificuldades no começo e foram, você sente, mas vai depender da sua constância, da sua competência, da forma que você consegue tratar com as pessoas, que vai se integrando e vai socializando e vai saindo na frente. Isso dentro de um processo. E eu cortei o raciocínio, então não sei se deu para perceber. Não, você entrou num caso concreto aí. Alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, do Me Too. Ah, ok. Bom, beleza. Então, sobre o caso do Me Too, era o seguinte, que até que ponto essa, essa, esse, essa denúncia, esses protestos todos fizeram, não terminam sendo, ao final, um prejuízo para a própria mulher, porque aí as pessoas, as empresas vão dizer, eu prefiro não contratar mulheres. Para evitar problema, eu prefiro não contratar nenhuma mulher, porque isso pode me causar problema. Então, até que ponto este tipo de correntes, este tipo de iniciativas podem ser contraproducentes para as mulheres? é só uma dúvida com relação a essa parte que você fala de problema, seria ligado a quê especificamente, no caso de causar o problema? Não, ou seja, que por exemplo, dentro da própria campanha americana, teve o caso de um juiz que era favorável de Trump e aí fizeram toda uma campanha porque supostamente ele tinha feito abusado de alguma mulher anteriormente e mais ou menos uns 4 meses depois saiu uma denúncia de que John Biden, o opositor a Trump, também tinha cometido a mesma coisa. E aí aliviaram para John Biden, mesmo que há mais indícios e mais certezas de que ele sim cometeu assédio contra as mulheres. Então, se considerou como uma forma mais política do que, de fato, tentar de solucionar o problema, tentar de evitar esse tipo de assédio, esse tipo de situação desfavorável. Então, por um lado, porque era favorável a Trump, aí temos que ser contra, mas quando foi com Biden, então vamos aliviar. Você tocou num tópico que eu concordo muito, eu acho assim que tem muito a se questionar essa questão de tipo assim,
o mesmo problema cometido por duas pessoas, mas por causa de uma visão política, isso não vai ser combatido. Com certeza, eu acho que isso é um problema e que isso deve ser, sim, e que deve ir uma busca para que isso não aconteça, até mesmo para mulher mesmo, para o conforto dela, que seja julgado o caso do assédio, independente de quem seja. Eu concordo muito com relação a isso, mas a questão da problemática no caso assim de contratar ou não uma mulher dentro desses problemas que você comentou, é aí que pauta um pouco assim uma dúvida mesmo assim de trazer para a mesa, de como que seria a solução desse problema no caso sem existir a intervenção de um órgão que limite algum tipo de demissão ou que limite algum tipo de salarial quando a mulher está grávida, esse tipo de coisa. Bem, dentro dessa situação, o próprio empregador deveria dizer, ser possível, dentro da própria lei, dentro do próprio ambiente de negócios, deveria ser possível o empregador dizer qual é o tipo de pessoa que quer contratar. Então, se eu quiser contratar exclusivamente homens, hoje a legislação não me permite fazer isso, Amanda. A legislação diz, não, você não pode discriminar. Então, isso termina sendo ruim para a própria mulher, porque ela acredita que tem uma vaga. Ela se candidata, ela se prepara, ela perde tempo e vai fazer um processo seletivo que predeterminadamente já se sabe que ela não vai ter essa vaga. Então, não é por falta de qualificação, e sim porque o dono da empresa já diz, olha, eu não quero mulher na minha empresa. Então, aí está dentro da liberdade, por exemplo, do empresário de dizer, eu não quero mulheres. Ou não, pelo contrário, eu quero mulher que seja mais qualificada. Então, dentro dessa situação, não deveria haver essa negatividade de você dizer, não, o processo está aberto a todo mundo, mas como quem manda na empresa sou eu escolho este tipo de pessoa. Então, aí está, termina desfavorecendo a própria mulher ou termina desfavorecendo aquele grupo que o empresário não deseja contratar. Ok? Mas aí, novamente, isso não vai exclusivamente para mulheres, sim para qualquer tipo de pessoa. Eu entendi, inclusive achei válido o seu ponto, mas ainda, talvez da minha dúvida não tenha ficado tão claro, dessa questão que, por exemplo, existe a realidade de que, tipo assim, uma mulher, ela gera, de certa forma, despesas, por exemplo, por engravidar. No sentido de ela trabalhar um período, ela não trabalhar um período, mas ela continuar recebendo nesse mesmo período. Isso existe como um questionamento que leva e vários empregadores a serem um motivador de não contratar mulheres. Mesmo com a questão da competência e a qualificação, existe muitos relatos e muitas mulheres que questionam esse ponto, assim, até que momento a minha característica biológica vai ser levada mais em conta do que a minha competência em si. Então, a partir disso que fica a minha dúvida de como que seria para romper essa ideia, no caso da pessoa que está contratando, como que seria romper essa ideia de que ele deve levar em conta sim a qualificação ao invés do lucro final dentro da questão do contrato. Entra aí, Fredão. Bem, isso aí entra só um para ponto. só para falar da questão do talvez a Amanda pela propriedade não entenda o funcionamento. Esse período em que a empregada está afastada em razão de licença maternidade, ele é coberto pela Previdência Social. Mas, ainda assim, existe um custo que é o reposicionamento. Reposicionamento não, a cobertura daquela vaga. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu não contratei, eu não tenho ninguém aqui comigo, mas se um dia eu tiver uma pessoa
que seja uma mulher, vão ter duas pessoas, a carga toda de trabalho em cima dessas duas, eu e uma mulher, digamos, e ela engravida, fica claramente muito difícil para mim, dentro de uma cultura e de uma cultura empresarial e de uma estrutura extremamente restrita, conseguir uma pessoa para ficar lá 6 meses. Né? Isso para um cargo assim, um cargo de baixa qualificação, você pode até conseguir, mas isso foi uma peça-chave na sua empresa, né? Então, isso é o risco que se corre. Agora, buscar a solução através de uma imposição, você falar, não, você tem que contratar, porque aí você cria uma dificuldade maior ainda. O cara vai ter que ter o controle de nível de salário e de quantidade de pessoal. Eu tenho colegas que só contratam mulheres, não tive tempo, eu lembrei dele quando chegou essa discussão aqui, não tive tempo de falar com ele. Mas tem N vantagens, certamente. Agora, um órgão que não paga as contas da minha empresa, que não me sustenta, ditar a composição societária, a composição de pessoal da minha empresa, isso, voltamos, é sim uma forma de agressão. O que pode ser feito? É a empresa ter isso como diferencial. Em vez dela ser obrigada pela legislação a afastar e ela voltar com estabilidade, essa empregada afastada, é a empresa ter como diferencial. Olha, eu cubro funcionário em licença maternidade do meu bolso, isso me torna bem visto pela sociedade. Lógico que uma empresa do meu tamanho jamais tem condições de fazer isso, mas uma empresa maior fica como uma empresa bem vista por ter esse apoio extremamente oneroso, mas bem-vindo ao movimento. Exatamente. Qual é a situação? Nesse caso, entra a situação dos direitos sociais, da legislação trabalhista. Se a gente conseguir desburocratizar a lei trabalhista, por exemplo, porque a lei trabalhista é uma coisa que é muito, muito brasileira. Eu sou colombiano e na Colômbia tem menos benefícios sociais que tem aqui no Brasil. Muito menos benefícios sociais. Então, o que acontece? Você está sendo pago pelo que você produz. Mas você trabalha pelo que se produz. Então, aí vai estar o diferencial. E você, dentro do processo de contratação, você pode negociar essa situação. Ou seja, dizer, e como poderá ficar a minha situação se eu, por acaso, ficar grávida? Então, tudo pode ser negociado. Não se deve depender de que o Estado diga, mas é porque tem uma lei, porque tem este encargo, este outro encargo, este outro encargo. Então, dentro de uma situação para que haja um incentivo, e eu gostei muito do exemplo que o Fernando deu, isso faria um diferencial a empresa dizer, olha, eu contrato mulher, eu contrato e mantenho as mulheres que trabalham na minha empresa, porque para mim são muito mais eficientes, são muito melhor qualificadas, têm mais habilidade para as coisas que eu preciso. Então, seria muito interessante poder permitir essa liberdade, e seria uma forma bem interessante de que cada pessoa negocie com o empregador, ou seja, negocie com o empregador as condições de cada qual. Na medida que isso seja possível, e na outra coisa, na medida que seja incentivada a criação de empregos, que seja incentivada a criação de empresas, o desemprego vai ser reduzido. Se há menos desemprego, as condições de você, empregado, negociar o seu salário vão ser sempre muito maiores. O problema que temos neste momento é que o Estado é o maior contratante do país. Isso deve mudar. Então, as leis devem ser que permitam mais empreendedorismo para que as empresas consigam e flexibilizar a carga tributária. Dessa forma,
haverá mais emprego, e na medida que há mais emprego, as pessoas poderão negociar os seus salários. E isso termina sendo benéfico para todas as pessoas. Tranquilo, vou pontuar primeiro com relação à fala do Fernando. Eu gostei muito quando você falou da questão da agressão, né? No caso, que a decisão do Estado seria uma agressão com relação ao empregador. No caso, o Estado decidir com relação a ele. Mas de certa forma, o meu questionamento seria também a problemática no sentido assim, um homem, ele não vai precisar passar por esse problema, essa distinção, ou esse momento de convencer necessariamente que ele tem que ser contratado e manter o período, do caso da gravidez, recebendo salário, podendo estar afastado. No caso, a partir do momento que existe essa desigualdade, assim, dentro do contexto da biologia humana, já existe a desigualdade entre os dois. Eles não vão estar, de certa forma, concorrendo igual, enquanto um, de certa forma, vai estar num processo de negociação, argumentando a especialização, a formação, ou o contexto em que ele vive, enquanto uma mulher, ela vai ter que argumentar isso tudo e convencer, de certa forma, que ela deve ser contratada com o direito de poder ter esse período da maternidade. Então, desse princípio que eu enxergo essa desigualdade entre os dois, que poderia ser um motivo assim, que vai atrapalhar e que vai sempre ser, de certa forma, problemático a luta entre esses dois para conseguir os cargos de emprego. No que se referir à questão da maternidade, sim, você falou, é uma diferença biológica, né? A mulher vai gestar, o período que ela vai ficar afastada, a lei determinou, mas a questão passa, pelo menos o objetivo aqui da nossa conversa é sobre discussão das soluções, porque soluções já foram colocadas, vamos ver, esse é o problema de dar um direito a alguém na mesma medida que se impõe a obrigação a um terceiro. E que muitas vezes, eu posso afirmar, por trabalhar com microempresa, que o terceiro ele não tem nenhuma condição de arcar com essa obrigação. Talvez uma grande consiga. Como solucionar a diversidade biológica sem com que um indivíduo, porque ele fala, não, nós estamos distribuindo o encargo. Na verdade, não estamos distribuindo o encargo. Na verdade, é um indivíduo que emprega uma mulher nessa situação específica, o encargo vai inteiro para as costas dele. Entendeu? E num contexto de que você tem uma força de trabalho muito pequena, que você tenha 2, 3 pessoas, isso e numa qualificação baixíssima, que é a mão de obra no Brasil, a dificuldade de repor você entregar, você botar uma carga em cima de uma pessoa que ela não tem condições nem financeiras, nem organizacionais de arcar. Né? Esse não é um problema de fácil solução. Reconheço que você quer um problema, mas a solução que é apresentada, ela não é viável, entendeu? Concorda comigo? Na medida em que as taxas de desemprego caem e em que se incentiva a criação de empregos, isso vai fazer que de um momento a outro diga, não, caramba, estou precisando a primeira pessoa que aparecer, seja homem, seja mulher, o mercado vai precisar de mão de obra e ele vai atrair e as pessoas vão dizer, eu vou para esse emprego, vou para outro emprego. O problema é que, neste momento, a mão de obra está tão disponível e aí, então, isso faz... Você escolhe, você tem mais dificuldade, ou seja, você tem mais facilidade de escolher o primeiro que estiver aí do que no momento de que haja muito emprego, muita demanda por empregos. Isso vai fazer com que a pessoa diga, caramba, esta pessoa
é a que eu preciso, seja homem, seja mulher, seja da condição que for. Se atende os requisitos, eu vou contratar. Mas será que não é o caso, por exemplo, da gente olhar para o caso do Canadá ou da Alemanha, que, tirando a pandemia, né, quando sair, tem problemas seríssimos de mão de obra qualificada, estão tendo que importar quase tudo, um contingente imenso do que vai ser importado nas postas dessas, porque ela não existe. Então, num contexto de um outro país que sofre de escassez de mão de obra qualificada, como é que isso é tratado, né? Essa desigualdade biológica. Talvez o que o Fred está colocando aqui no exemplo hipotético, isso existe. Quem sabe a gente não olha para lá e descobre como é que eles estão lidando com isso, né? Com certeza, eu achei super válido essa comparação. É até um pouco do ponto que que parte a minha opinião mesmo, que num contexto brasileiro, no caso, o contexto atual do Brasil, que eu enxergo, assim, que seria um pouco complicado, é que a taxa de desemprego é gigantesca e tem um monte de profissionais que atualmente, assim, por exemplo, vou usar um exemplo clássico que não é o ideal, mas pessoas são formadas em engenharia, mas que estão trabalhando de Uber, por exemplo. No caso, em um momento de desespero, um momento assim, você está precisando alimentar seu filho ou está com um problema mesmo de renda, existe essa tendência de você aceitar fácil, assim, você ceder, de certa forma, essa questão dos seus direitos. E ainda não está trabalhado o suficiente, ainda não está lapidado essa questão da mulher se afirmar com direito para que consiga existir essa negociação plena, essa negociação que vá gerar essa igualdade, no caso, dentro da disponibilidade, mas o contraponto que eu coloco e que eu enxergo seria isso, de, às vezes, pessoas que têm uma qualificação, mas que em um momento de desespero, no caso, o momento atual, ignorante pandemia, mas o contexto atual do Brasil, em que várias pessoas que passam por necessidade, etc., em um momento de urgência, elas querem um emprego, elas querem receber, elas querem ter a questão da renda delas, mas como que seria, tendo essa disponibilidade muito grande de pessoas concorrendo por uma vaga só, como que isso seria possível? Da pessoa conseguir negociar, sendo que, por exemplo, até em que momento não seria mais fácil, por exemplo, o negociador, o empregador, enxergar esse cenário que tem várias pessoas em busca daquele mesmo emprego, mas que nesse momento, nessa questão de desespero, seria mais fácil contratar elas, independente desses direitos. Ficou um pouco confuso aí o que está colocado como questão de direitos, se são os que são colocados, que já estão colocados na legislação, ou se são os que são reivindicados e que ainda não existem. Porque aí cabe, né? O Fred geralmente faz esse papel de diferenciar o que é direito e o que é lei, né? Porque como é que a gente fala de direito que se a gente cruza a fronteira do Brasil ele deixa de existir ou se existem novos, né? Como é que a gente fala de um direito que nasceu de um interesse espúrio de um político em ganhar capital político e escreveu lá e passou e virou direito, né? Então a gente trabalha esse conceito primeiramente que se não pode ser usufruído por todos ao mesmo tempo e se um direito não gera uma obrigação ao terceiro, aí sim ele é um direito, porque quanto mais você cria, mais, ainda mais num país que tem uma justiça especializada, que o cara sai do curso de direito, estuda só o direito do trabalho, para ele ser só o juiz do trabalho, ou seja, ele pode ser juiz de tudo, menos juiz do trabalho, ou só juiz do trabalho e não sabe de nada, né? Esse ajuntamento de direitos aí que causa a insegurança de, no caso, o cara
entender na maior boa fé que ele está cumprindo o que a legislação exige, vai descobrir que não está depois dentro de uma ação judicial que ele recebe. Então, isso é hostil à questão da empregabilidade. E eu vou até colocar um ponto aqui que falou assim, no momento de dificuldade, a pessoa quer emprego. Não, ela não quer emprego, ela quer renda, ela quer trabalho. Emprego é aquilo que assina a carteira. O trabalho é o que eu faço, é o que você faz. Quando a gente fala em disponibilidade, por exemplo, não sei qual carreira que você vai seguir, mas quando a gente está num ambiente universitário inchado, um monte de gente, meia dúzia de estágio de emprego para quem não tem nada para oferecer, que é o caso do universitário, você cai nisso aí que você falou. Você vai barganhar o quê? Porque não é questão de ser homem ou ser mulher, o cara está buscando título, qualificação, você não tem. Né? Então, a pessoa que está buscando o primeiro emprego, o primeiro estágio, homem ou mulher, ela passa por isso. Você vai ter um momento que você realmente não tem nada a oferecer. Então, a grande diferenciação é daí para frente. É o que eu volto a dizer. Não é um problema de fácil solução você ter uma desigualdade que a natureza deu e você tentar corrigir na caneta da lei e você tentar corrigir julgando isso numa responsabilidade de quem não contribuiu para isso, entendeu? Eu entendi esse ponto, concordei também. Mas a questão mesmo, voltando à questão biológica, seria dentro disso que você pautou, da questão de não ter nada, do início, no caso, seria tipo assim, o primeiro emprego, uma pessoa que não tem nada a oferecer. Dentro desse início, dentro desse processo inicial que você não tem nada a oferecer, por mais que seja tipo assim um conjunto de várias pessoas que não tem nada a oferecer, por exemplo, a partir desse momento já é possível enxergar que existe a desigualdade dentro da questão biológica. No caso, a questão da diferença e do preconceito de gênero, da questão da maternidade e essas questões dentro da desigualdade de gênero que existe. Então, mesmo nesse processo... Eu não vejo isso dentro de uma realidade, porque vai depender, ou seja, se depende do emprego, Tem empregos que têm mais habilidade, que as mulheres têm mais habilidade do que os homens. E tem muitos empregos em que as mulheres são, de fato e comprovadamente, melhores do que os homens. Então, nesse sentido, eu não vejo essa diferenciação. Ou seja, ou em que tipo de diferenciação você estaria tratando esse tema? Quais seriam... não, isto se você vê indústria automotiva, mas será que as mulheres estão interessadas em trabalhar em indústria automotiva? Não, garis. Aqui tem muita mulher gari. Aqui em Belo Horizonte tem, curiosamente, tem muita mulher gari. Mas em um universo, as mulheres estariam interessadas em ser garis. E dentro desse tipo de situação, a igualdade que tu estás comentando, eu não vejo tão assim, porque tem homens que vão para profissões que acham, ou seja, segurança. Tem muita mulher segurança, mas a grande maioria das pessoas que se candidatam a postos de segurança são homens. Então, assim, da mesma forma que, por exemplo, faxineiras e faxineiros, tem muito faxineiro, mas a grande maioria são mulheres. Então, eu acho que nesse sentido depende muito do tipo de encaminhamento que a pessoa vai. Se eu digo, eu não sei fazer nada, o que você vai fazer? Nada. Então, depende muito da qualificação que se tenha, das vontades e necessidades e condições que se tenha, e você vai para o mercado. Eu não vejo tão assim que porque é mulher não vai poder, não. Nesse sentido, não estou muito de acordo, não. Só complementando, Amanda, porque esse é o problema da gente ter uma discussão sem alguém de dentro. Por exemplo, ninguém aqui nunca empregou ninguém
a gente não sabe avaliar. Acho que a partir do momento que eu crescer e empregar a primeira pessoa, eu vou poder avaliar se é só aquela, se adapta mais a esse tipo de serviço. O que eu vejo na minha área é empresa contábil só com mulher ou com grande maioria de mulher. Tá certo que as grandes geralmente não são dirigidas ou tem mulheres como donas, mas a gente seguir numa discussão que a gente não tem um entendimento do que faz a pessoa, o incentivo para a pessoa empregar homem ou mulher, a gente, por mais que a gente tente, vai ficar uma lacuna aqui, entendeu? Sem uma pessoa que possa dar, ou um grupo de pessoas que possa dar essa orientação para a gente, entendeu? Não, concordo total. E essa questão que você comentou de ter alguém interno, eu acho que acontece o mesmo com relação à vivência de uma mulher. O exemplo pessoal que eu tenho mais próximo, no caso, é da minha mãe. Ela é ginecologista e várias mulheres, elas vão em busca, a maioria vão em busca de ginecologistas mulheres. Só que, mesmo ela tendo uma carreira, trabalhando 30 anos, ela trabalha em um mesmo ambiente, o mesmo andar de homens, assim, semelhantes à qualificação, mas ela continua recebendo menos. Tipo assim, ela recebe menos que eles. E essa lacuna que você colocou, eu também não consigo preencher dentro dessa questão, mas a luta ela é para tipo assim lembrar que dentro dessa lacuna, no caso, lembrar que tipo assim não dá para aceitar essa situação de duas pessoas que estão há 30 anos trabalhando no mesmo cargo, uma mulher que teoricamente seria a pessoa que mais buscada pelas mulheres, né? No caso que ela de fato tem uma carga maior, tipo assim, no sentido de ter mais busca e tudo mais, mas a carga horária, tipo assim, o tempo pago pela hora de trabalho dela continua sendo menor. Então, esse que é um problema que eu acho complicado de solucionar também dentro dessa questão dessa lacuna que a gente não consegue preencher. Justamente, talvez pelo fato da gente não ter clareza o suficiente de uma possível causa que a gente não consiga enxergar, porque eu acho que a gente tem uma quantidade significativa de negócios que empregam empregados por mulheres. Será que empresas chefiadas por mulheres também não pagam menos para mulheres? Porque se pagar menos, a gente tem um direcionamento no sentido de que pode não ser por uma questão de impor. Falar, olha, eu sou um machista, eu sou um machão, eu vou pagar menos por você porque você é mulher, não por outro motivo, né? Talvez se a gente buscar as empresas que são chefiadas por mulheres, será que lá o salário é igual? Porque fala-se muito, mas esse dado eu nunca vi. E a gente tem até É verdade, é no curioso. espaço. Pode falar, Fred. Não, é curioso. E, por exemplo, onde eu trabalho, o setor contábil e o setor financeiro é só mulher. Só mulher. Até a auditora é mulher. A auditora externa é mulher. E a empresa é comandada por uma mulher. Sim. A gente, só para deixar aí como isso aqui nem faz parte do meu argumento, não, mas parte de um convite para reflexão da série que saiu no Netflix, tem uns meses aí, da Madame C.J. Walker, lá dos Estados Unidos. Pô, é impressionante como é que isso não se repetiu, né? Que o negócio se passa 110 anos atrás, uma mulher negra que é uma empresa sozinho, tinha um sócio que era o marido dela só atrapalhando, ela empoderava as mulheres negras, empregava as mulheres negras. E aí eu te pergunto, você que está de dentro, esse caso, isso aqui é um case discutido no movimento feminista? O outro, a Oprah Winfrey, também lá nos Estados Unidos, todo livro que eu leio de sucesso, de pessoas bem-sucedidas, de como ser rico, citam Oprah Winfrey de ponta a ponta. Ela é uma pauta, né? Ela seria bom, tipo assim, um
um espelho de uma mulher de muito sucesso. Talvez não é isso que falta no debate? Esse é o meu questionamento, entendeu? Eu concordo completamente. Eu acho que isso tem sido muito discutido no assunto da representatividade. Claro que ele é colocado de outras maneiras, mas sempre que eu posso explicar a alguém sobre isso, eu tento colocar mulheres, como esse caso, assim, da Oprah, ou de pessoas que chefiaram, enfim, que tem diversos exemplos que eu gosto. Só que ao mesmo tempo que é colocado, eu acredito sim que várias mulheres colocam isso como espelho em um momento de luta e uma inspiração mesmo, continua existindo problemas que vão atrapalhar elas nessa luta. E que é resistência, ou colocar como uma justificativa e que, tipo assim, eu tenho esse problema, eu tenho essa desigualdade de certa forma e por causa disso eu não vou tentar. Mas que tem esses problemas, de certa forma, dentro desse contexto, que são problemas que vão diferenciar essa luta, que vão ter esse problema com relação a essa disputa, no caso de cargos ou até mesmo da criação de empresas, que, enfim, isso tem o que se discute mesmo, que eu acredito assim, que tem sido muito discutido, é esse ponto de que, tipo assim, existem sim mulheres e que não vai ser isso que vai te limitar e que não existe nenhum motivo plausível para te colocar inferior a um homem. Mas que existem essas questões, tipo, você vai ter que ter um esforço maior para você convencer que você deve ser paga porque você está no seu período fértil. Você vai ter que ter um esforço maior para argumentar que, por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre esse tema, eu vi uma mulher relatando que era muito levada em conta a aparência dela. No caso, ela trabalhava ligada à loja, enfim, ela era atendente e a aparência dela era extremamente levada em conta. E enquanto ela acreditava e ela enxergava que os outros concorrentes dela, no caso homens, tinham um pouco mais essa flexibilidade. Então, eu acredito, sim, que é necessário existir essa representatividade, colocar mulheres que foram muito bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo tem esses problemas, essas dificuldades, essas questões que vão ser um ponto a mais que uma mulher vai ter que precisar mais do que um homem e que por esse motivo seria um problema. Amanda, e qual é a possibilidade de por exemplo, incentivar o empreendedorismo, o tomar como empoderamento o empreendedorismo feminino como forma de combate ao feminismo, às ideias, ser contra as mulheres. Então, que as mulheres tomem iniciativas empreendedoras para contratar, primeiro, para não ser contratadas e ser empreendedoras e para contratar de acordo com dentro do movimento feminino, contratarem mais mulheres. Será que é possível propor isso dentro da agenda? Dizer, se a gente não consegue, vamos fazer parte da cadeia produtiva empreendendo. Eu concordo que isso é uma pauta muito importante e dentro da minha convivência com movimentos sociais, eu acredito que o movimento negro ele seja mais forte nesse sentido, de buscar sempre empregar as pessoas negras e colocar, de certa forma, essa prioridade, e que no feminismo isso é pautado, mas que não com tanta força, e que eu acho, sim, que é muito importante que exista esse empoderamento e que inclusive, é observado, por exemplo, em cursos de engenharia, por exemplo, que são poucas as mulheres, mas que quando você vê nesses últimos tempos que o assunto de empoderamento é tratado, que você vê mais mulheres ingressando nesse tipo de faculdade, ingressando nesses outros tipos de emprego, e que isso tem um aspecto positivo, mas ao mesmo tempo
alguns problemas de base, como vivências que vão atrapalhar essa luta, essa conquista, que ainda são problemáticas, como, por exemplo, o assédio, que infelizmente muitas mulheres relatam que no processo de ir em busca de um emprego, elas sofrem assédio do empregador. E que, claro, elas entram na justiça, mas que é um problema, é uma realidade que tem sido problemática. Ou uma vivência dentro de casa, como que o contexto da família, a instituição, como que é essa questão do empoderamento ou do incentivo. E então, sim, eu concordo muito e eu acredito que isso deve ser pautado, isso deve ser colocado, sim, como algo, uma meta, assim, de colocar mulheres em posições à frente, colocar mulheres nesse tipo de coisa, mas que, ao mesmo tempo, ainda existem vários problemas que dificultam essa luta de ser igual. Amanda, eu concordo. Eu vou acrescentar um ponto aí no seguinte, porque nós somos, eu e o Fred, somos entusiastas do que diz respeito a qualquer livre associação com fins pacíficos. Então, quando você tem um movimento, ainda que ele é grande demais para nos fragmentar, né? Mas quando partes dele, ou ele de uma forma mais sistêmica, ele consegue ter um discurso sério, ele não se perde, igual que a gente falou aqui antes, ele às vezes ele não se vale de revanchismo, aí falou, é homem branco, rico, vamos falar que ele estuprou alguém, né? Vai que cola, né? Então, quando o movimento ele tem mecanismos de fortalecimento, de gestão, de case, de organização, e um inimigo muito claro, como nós temos o nosso aqui, né? Vocês têm o seu, por exemplo, quem seria um inimigo possível? Esse cara que se aproveita da posição ali do recrutamento para uma vaga de emprego, tem uma mulher, ele vai e assedia, né? Então, deixar bem claro quem é que prejudica o movimento, que agride, né? Sem uma generalização, né? Um movimento bem organizado e com muitas mulheres chegaram lá. No Brasil, eu citei as norte-americanas aqui, mas nós temos só no tanque dos tubarões nós temos a Cris Arcangeli e a Camila Farani, multimilionárias, elas que decidem nas empresas de homem onde é que elas vão pôr o dinheiro delas, o capital delas. Entendeu? Então, parte de um movimento bem articulado, bem estruturado, sério, que esse tipo de desigualdade ele vai ser vencido a partir daí. Com a vantagem que o movimento feminista ele pode ter simpatizantes que não estão necessariamente dentro do movimento, pelo fato de ser homens, né? Mas que dão suporte à causa, diferente do anarcocapitalismo, que você é contra, você joga contra, né? Você é contra, você não quer que aconteça. O feminismo não vejo eu não vejo um movimento antifeminista colocado e perigoso. Pode ser que exista, aí você pode nos falar. Mas eu acho que as respostas para os seus questionamentos, seus problemas, parte do próprio movimento organizado e combatendo e apontando quem atrapalha, quem são os inimigos. Vai complementar, Fred? Isso que a gente faz aqui. Então, pessoal, vamos, já que eu deixei um pouco mais livre, mas a gente já está na ponta aqui de fazer nossas considerações finais. Consideração final, você pode não só se despedir, agradecer, mas falar alguma coisa dentro de uma forma mais sintética, falar alguma coisa que tenha ficado para trás. Aí eu começo o Fred, depois eu e a Amanda por ter começado e por ser a mentora e a condutora do nosso programa, ela finaliza. Bom, Amanda, muito obrigado. Muito importante, muito interessante, muito pertinente teu tema. Eu acho que foi, até o momento, para mim, o mais difícil de todos os debates que a gente já tem estado nestes 5 debates. Este, para mim, foi o mais difícil, certamente. E acho que vai ser difícil de ser
de ser vencido. Eu acredito muito na igualdade, não na igualdade, sim na liberdade de que as pessoas têm de lutar pelo que querem. Então, nesse sentido de lutar por aquilo que as pessoas querem, vai fazer com que as coisas cheguem em bons resultados e, principalmente, não agredindo, respeitando e se esforçando. É um processo de muita luta e eu espero que esse tipo de problemas mais na frente sejam solucionados. A livre iniciativa vai permitir isso e as pessoas, dentro de um processo de trocas voluntárias, vão chegar a situações de bem-estar para todos, para todas as pessoas. Então, acho que isso deve ser incentivado, deve ser propiciado e que venham a maior quantidade de mulheres possíveis para o movimento da liberdade. Bom, valeu, Fred. Obrigado, Amanda. Eu concordo com o Fred que não foi fácil, né? Justamente por ignorância da minha parte, né? Por não ter parado para a gente escuta falar. Talvez a face do feminismo que seja exposta a nós leigos seja talvez a pior possível, né? Que é a face, às vezes, que a mídia gosta de dar espaço. Não que eu acompanhe mais mídia tradicional. Então, você vê o seguinte, é um debate de respostas difíceis, então o que a gente pôde oferecer aqui quanto aos seus questionamentos não é a solução, é por onde a solução não pode passar. Porque se insistir por passar por lá, atrasa-se, não se cumpre o que se espera, só atrapalha, né? E um recado de apoio que eu dou ao movimento, lembrando que o Fred falou lá atrás, se o movimento se uma igual agressão você trata de dois lados, você só picha o lado que você não gosta, qual que é a seriedade que esse movimento vai ter, né? Então, ainda mais, gosto muito de falar com pessoas jovens, igual você, que quando a gente vê que tem uma causa como nós temos, que tem um inimigo muito claro e muito comum como nós temos, mas que querem atacar sendo justa sistematicamente com a organização, eu fico muito otimista, né? Pelo menos dessa sua geração, eu fico muito otimista dentro justamente de um movimento empreendedor dentro das que eu sei que minha pesquisa não chegou nesse ponto, mas eu sei que existe coletivos de financiamento, de investimento e de startups e tal, isso existe. À medida que for fortalecido, o movimento tem muito a ganhar. Então, eu ressalto isso aí. São questionamentos sem respostas, pelo menos daqui, talvez alguém já tenha, né, essas respostas. Mas a gente, como defensor da liberdade, a gente sempre quer enfatizar muito por onde a solução não pode passar, que é onde insista-se que ela passe, né? Que é passar por cima de alguém para resolver um problema de outro. A gente entende que insistir nesse ponto que deixar bem claro quais as soluções que tem tudo para dar errado e que a história prova que deram errado. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme e uma honra ter você aqui dividindo o seu conhecimento, suas pesquisas com a gente. A opinião, que é tão importante quanto o embasamento para dar opinião, é a própria opinião, quando ela é colocada de forma respeitosa, igual você colocou. Então, eu e o Fred tivemos uma noite muito legal, de muito aprendizado aqui, e você fica à vontade para encerrar a noite. Eu também só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Acredito que caminhou de uma maneira muito interessante. Inclusive, gostei muito dessa parte que você fala, dessa preocupação de não passar por cima de outro. Eu acredito que a gente tem vários problemas a se enfrentar, mas que a gente não pode
em hipótese alguma, passar por cima do direito das mulheres. Então, eu gostei muito da discussão, de verdade, gostei mesmo. E o que eu deixo é mais ou menos isso que você comentou, das diferentes faces do feminismo e das diferentes opiniões entre as mulheres. Eu acredito que é um movimento muito diverso e que tem sim alguns momentos que se perde muito e que não existe uma eficiência, mas que, partindo do princípio de buscar a equidade, que é um movimento muito positivo e que eu acho sim que tem muito a agregar mesmo em qualquer luta social ou qualquer conquista de progresso mesmo, pensando no contexto de um país mesmo. Então, é isso. Muito obrigada e espero que esse assunto tenha sido pautado. Com certeza, fez toda a diferença e a gente tinha uma expectativa alta, você não decepcionou. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo programa, junto com vocês aqui.